Boa noite, paz seja convosco, amém? Deus abençoe a todos. Vamos estar iniciando dentro de 1 minuto ou 2 a nossa live, culto de cura e de libertação. É só o tempo da nossa igreja entrar conosco aqui. Nós vamos estar iniciando o culto dessa noite. Louvado seja Deus, toda honra, toda glória ao Senhor. Convide os seus amigos, convide a sua família a estar conosco. E certamente os céus estarão abertos sobre as nossas vidas e o milagre, a cura do Senhor nos alcançará nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor. Santo é o Senhor. Pastora Rosângela, seja bem-vinda, boa noite, paz. Deus abençoe toda a tua casa, toda a família Sobrinho, Zal. Em nome de Jesus. Vai compartilhando, vai convidando aí a tua família, os teus amigos a estarem conosco. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos iniciar exatamente agora. Deus abençoe Marquinho, em nome de Jesus. Brisa, família, Deus abençoe. Muito bem. Vamos lá então. Boa noite, paz seja convosco. Vamos fazer aqui uma leitura e em seguida nós vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer ao Senhor. Capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 27, diz assim: Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém, querido? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai, nós nos achegamos a ti, Senhor, tendo a convicção que somos falhos e que necessitamos, Senhor, da cura, do milagre, da restauração. E que não há outro, Senhor, que nós possamos buscar o perdão, a graça e a misericórdia, não seja Jesus Cristo, homem. Nós nos achegamos a ti e te pedimos, Senhor, perdoa-nos, palavras, gestos, atitude, conivência, negligência, omissão. Se algum outro pecado temos cometido, Senhor, nos faz lembrar Espírito Santo e que cada um, Senhor, ao confessar o seu pecado e deixar, possamos encontrar misericórdia, Senhor. Pai, muito obrigado. Fala conosco através dos louvores, através da tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos e que assim seja. Amém. Amados, eu quero fazer um convite a vocês a compartilhar, porque eu creio que Deus vai falar de forma profunda através dessa palavra. Nós vamos estar tratando a respeito de Daniel e o que Deus fez na vida de Daniel, da forma que Deus trouxe livramento sobre a vida de Daniel, operando com sinais e com maravilhas. Então, se você sabe que tem alguém nesse momento que necessita desta palavra, alguém que está passando aflições, seja por doença, seja por alguma necessidade, inclusive portas fechadas, seja qual for a necessidade, você sabe que a pessoa está precisando. Então, eu faço um convite a você, compartilhe, seja um evangelista agora, para que faz uma sala de vídeo para que pessoas entrem com você, ou convide a pessoa, publica no teu Facebook, para que a gente tenha um alcance maior desta palavra. Desde já, eu quero dizer a você o seguinte: você já pode colocar o seu joinha aqui, tanto você que está no Facebook, como você que está no YouTube ou no Instagram, você já pode colocar o seu joinha. Minha conta no YouTube é rev.edioliveira, tá certo? Você se inscreva, já vai se inscrevendo, coloca o seu like. Se gostar da mensagem, comente e compartilhe para outras pessoas, em nome de Jesus. Nós estamos buscando usar essa ferramenta Facebook, Instagram e YouTube como uma ferramenta para alcançarmos vidas. Então, deixe Deus usar você de uma forma poderosa, fazendo compartilhamento. Amém, amados? Nós vamos ouvir a nossa primeira canção, que Deus fala ao seu coração de uma forma tremenda, porque é importante que você saiba, Deus ele opera milagres e maravilhas em meio aos louvores. Então, fique atento, porque os céus estão abertos, a mão do Senhor está estendida a abençoar. Ele quer alcançar a minha e a tua vida. Vamos louvar ao Senhor? O nome dessa canção é Depressão, de Regis Danese. Deixe Deus falar a você, deixe Deus falar ao seu coração através dessa canção, em nome de Jesus.
Toda honra e glória ao Senhor. Não pense em tirar a sua vida. Deus tem um plano pra você. Pra tudo existe uma saída. Toda honra e glória ao Senhor. Porque essa vontade de morrer, essa dor que você tá passando vai passar. A tristeza em sua alma Deus pode arrancar. Levante a cabeça, Deus vai te socorrer. Creia nisso, em nome de Jesus. Jesus é o remédio para curar a sua dor. O Espírito Santo, o Consolador, vai trazer de volta a alegria de viver. Você é especial pra mim e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Você vai ver. Aleluia! Você tem liberdade na sua casa para glorificar o nome do Senhor. Então, levanta suas mãos aos céus e declare a Ele que Ele é santo, que Ele é poderoso. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Essa dor que você tá passando vai passar. A tristeza em sua alma Deus pode arrancar. Levante a cabeça, Deus vai te socorrer. Jesus é o remédio para curar a sua dor. O Espírito Santo, o Consolador, vai trazer de volta a alegria de viver. Você é especial pra mim e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Você vai ver. Você é especial pra mim Aleluia. e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Você vai ver. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Maravilha, irmãos. Eu não sei como é que se encontra a sua vida nesse momento. Em que embaraço você se encontra. Mas eu creio, em nome de Jesus, dia 5 de junho, que é hoje, Deus tem milagres, Deus tem maravilhas preparado para a minha vida e para a sua vida. Por isso, queridos, eu faço novamente esse pedido a você. Deixe Deus usar você, compartilhando esse culto online, para que amigos que você sabe que precisa de uma palavra, familiares que você sabe que precisa de um milagre, possam ser alcançados, possam ter a possibilidade de estar conosco ao vivo, ou quem sabe depois, porque vai estar gravado. Mas nesse momento, se você puder compartilhar, você vai estar sendo instrumento de Deus, em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração, não deixe para fazer na metade do culto para frente, não, já faça agora. A pastora Marlene, minha esposa, ela está aqui do meu lado, e à medida que você for fazendo o seu pedido de oração, ela já vai estar passando para mim aqui, e ao final desse culto, eu vou estar orando pelo seu pedido de oração. Às vezes o pessoal deixa para colocar bem já no final. O que acontece? Acontece um delay. Às vezes a pessoa, quando eu termino de orar, quando eu estou terminando, dando a bênção apostólica, aí chegam os pedidos de oração. Então, desde agora já estou dizendo, faça seu pedido de oração. Você conhece alguém que está doente, que está hospitalizado, que está preso, precisando do socorro de Deus. Então, já faça o seu pedido agora,
e creia que o nosso Deus é poderoso para fazer. E outra coisa, como diz essa canção, se você está em estado depressivo, se você está com ansiedade, em estado depressivo, ou síndrome de pânico, e de repente essa live alcançou a sua vida agora, se você tinha pensado em tirar a sua vida, pare tudo. Pare tudo. Assista essa live. Participe desse culto. Deixe Deus falar ao seu coração. E eu creio que o Senhor lhe encorajará a permanecer vivo no Senhor, a entregar a sua vida a Ele. E certamente o Senhor vai mudar a sua história, vai refazer a sua história. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Capítulo 6. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Quantos já abriram aí? Profeta Daniel, capítulo de número 6. Louvado seja o Senhor. Deus diz assim o Senhor. Deixa eu só abrir aqui. Louvado seja Deus. Vamos lá. Opa. Capítulo 6, ok? Versículo 1. Nos diz assim o Senhor. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para administrarem o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar conta, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Deixa eu ver aqui, versículo 3. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os prefeitos e governadores começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei de Deus que ele adora. Então esses presidentes, prefeitos e governadores foram falar juntamente com o rei e disseram: que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino disseram assim, e prefeitos, conselheiros e governantes concordaram em que o rei baixasse um decreto e sancionasse um interdito, ordenando que aquele, nos próximos 30 dias, que fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, o rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancionou o interdito, o decreto, e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e persas, que não pode ser revogado. E assim o rei Dário, ou Dario, depende como, assinou o documento e o decreto. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriu as janelas para o lado de Jerusalém 3 vezes por dia, e ele se punha de joelho e orava e dava graças diante do Senhor, como era o seu costume. Então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do seu decreto real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um decreto no espaço de 30 dias que todo homem que fizer pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, o rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, é verdade. Não já está em vigor, segundo a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada? Então lhes disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do teu interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia
ele faz as suas orações. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos médios persas que nenhum interdito decreto sancionado por ti, assinado, pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o Senhor Deus, a quem você serve continuamente, ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. E o rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Senhor Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, o rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado no seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, ele, os seus filhos e as suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmagalharam todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, dizendo assim: que paz seja multiplicada, que a paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós te pedimos, Espírito Santo, assim como o Senhor falou através do louvor, fala através da tua palavra. Encoraja-nos, Senhor, traz ao profundo de cada um de nós, Senhor, o entendimento, a compreensão da tua palavra. Alimenta-nos, ó Deus, através da tua palavra. Que hoje aconteça curas, aconteça maravilhas, Senhor. Que aconteça salvação e que o manifestar do Senhor seja notório em nossos dias, em nosso meio. Abençoa todos, Senhor, que já estão aqui online, aqueles que estão passando pelo Facebook, em nome de Jesus, aqueles que vão estar assistindo depois, seja no Facebook ou no YouTube, que o Senhor abençoe de uma forma especial e que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amados, é tremenda essa palavra, e como eu falei, eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu sei uma coisa: Deus permitiu que você chegasse até aqui, porque de fato Ele quer trazer algo importante à sua vida. Daniel, assim como todo Israel e Judá, estavam exilados, eles estavam fora do seu lugar. O povo de Israel havia cometido alguns pecados contra o Senhor, e aprove Deus entregá-los às nações. Então Daniel encontra-se como escravo, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas uma grande quantidade de pessoas de Judá estavam no reino de Ciro, estavam ali como prisioneiro. Porém neles quatro foram achados um espírito excelente, um espírito de sabedoria e de entendimento. E aí eles foram cuidados, foi ensinado a eles, claro, a cultura dos medos e persas, e no devido tempo foram apresentados ao rei. No caso de Daniel, a 2 reis.
tanto a Ciro quanto a Dário. E aí o que acontece? Já chama a nossa atenção o fato de que muitas pessoas, ao estar sendo maltratado, ao serem perseguidos, já perdem a sua fé e já querem desistir da caminhada. Esses homens, eles poderiam usar desculpa, dizer assim: perdemos o nosso país, nosso país foi acabado lá, foi invadido por esses exércitos. Judá foi por um povo, Israel por outro povo. E nessa brincadeira eles vão passar 70 anos e 65 anos, né? Israel e Judá. Até só para a gente se situar, Israel estava dividido em dois reinos, do norte e do sul, né? Judá e Israel. E ambos estavam agora escravos, um por 65 anos, outro por 70 anos, em um determinado local. É exatamente nesse clima que acontece essa passagem aqui. É exatamente nesse momento que acontece isso aqui. Daniel agora já havia sido apresentado ao rei, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles estavam oficializando, eles estavam trabalhando em prol do reinado de Dário. E não muito tempo depois que eles começaram a trabalhar, era tão excelente o trabalho deles, o resultado do trabalho era tão tremendo, chamava tanta atenção, o tamanho era o poder de Deus na vida deles, porque eles tomavam conta e davam conta, e eles prosperavam aquilo que estava em suas mãos, que os demais governadores, demais sátrapas, demais presidentes de províncias, enfim, todos aqueles que eram homens do reino estavam enciumados. Primeiro, ele não era natural da terra. Segundo, era escravo e estava ali tomando o direito de alguém nativo dali. Então, e ainda havia um ciúme da parte daqueles homens, porque não conseguia se medir. Tamanho era a sabedoria desses 4 homens, mediante aos sábios daquele lugar. Eles se sobressaíam em tudo, inclusive agora na própria cultura e ensinamentos dos medos e persas. Eu estou falando isso, irmãos, porque é importante que vocês saibam que, seja qual for a sua situação, nosso Deus tem poder de honrar você dentro dela. O nosso Deus tem o poder de livrar você da situação. Porém, se você já se encontra nela, se já está dentro da situação, Deus tem o poder de livrá-lo dentro, de honrar você dentro dessa tribulação. Então somente você não se desespere, então somente você creia que o Deus que você serve, Ele faz maravilhas para livrar os seus filhos. Então, o que acontece? Esses homens perceberam, depois de 2, 3 anos aproximadamente, eles perceberam que não havia motivo, ou seja, esses 4 homens, inclusive Daniel, que é o personagem que nós estamos tratando hoje, que Daniel, ele não deixava falhas na sua prestação de conta, era tudo correto, batia tudo certinho, ele estava sempre fazendo crescer a sua região, ele estava sempre fazendo prosperar tudo aquilo que lhe havia sido confiado, e em nada faltava a sua administração. Eles entram em detalhes entre eles, comentam entre eles, dizendo: olha, nós vamos passar a vida toda esperando uma falha, e ele não tem. Ele é muito organizado. A não ser que a gente ache uma falha na sua forma de adorar ao Deus que ele serve, ao seu Deus hebreu. E aí eles começaram a procurar uma forma de provocar um problema na vida de Daniel. Depois de algum tempo eles entenderam: olha, a não ser que a gente crie um decreto, a não ser que a gente faça uma lei e faça o rei assinar essa lei. Porque uma coisa é eles quererem o mal, outra coisa é quando eles queriam um mal, intentavam o mal e jogavam para o rei uma conversa, que foi o que aconteceu. Eles já estavam maquinados, eles já haviam decidido entre eles matar Daniel. Assim como eles haviam também decidido matar Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente sabe disso. Então, a partir disso, eles então levam a proposta ao rei. Aí, como sempre, né? Chegaram com aquela conversa: ó, rei, vive eternamente e tal, honrando, né, o rei, claro. E aí o rei, então, qual é a demanda que tem hoje? Não, nós estávamos pensando aqui, por que o senhor não faz um decreto onde durante 30 dias, homem nenhum do seu reino, ninguém dentro do reino, faça nenhum pedido, nem a Deus nenhum,
nem a homem nenhum a não ser ao Senhor. Durante 30 dias as pessoas terão que vir ao Senhor para tratar todo e qualquer assunto. Ora, o ser humano por si só, humanamente falando, ele quer ser o detentor do poder, ele quer se sentir poderoso. O rei já era o rei, mas achou aquela proposta, aos seus olhos, lhe pareceu boa. Não sabia ele que havia ali algo escondido, oculto, que lhe causaria inclusive danos. Porque se você lembrar do texto que a gente leu aqui, quando o rei percebeu o intento daqueles homens, ele ficou frustrado, ele tentou livrar Daniel, porque ele gostava de Daniel. Só que agora, no primeiro momento, ele não observou, foi bom aos olhos dele, né? Que bom, em 30 dias eu sou supremo, nem aos deuses medos e persas ninguém vai pedir nada, vai ser somente a mim. Ele então, é elaborada a lei, é feita a lei e ele assina. Ele assina e assina com anel, sela com anel. Irmão, quando o rei sancionava uma lei e ainda colocava o selo, nada podia mudar aquela lei. Acabou. E aqueles prefeitos e governadores e governadores da província disseram ainda assim, lembre-se o rei que nós temos aqui, né, nas nossas leis, medos e persas, uma vez assinado o decreto, uma vez com o anel posto, nada e ninguém muda mais. Não volta-se atrás nessa palavra. O rei, não, tudo bem. E aí foi sancionado, né? Os arautos anunciaram em todo o reino, colocaram pregão em todo o reino, para que as pessoas soubessem, foi marcado o dia. O texto diz assim, Daniel então fica sabendo que a lei foi assinada. Daniel deixou de orar, Daniel deixou de buscar ao Senhor, Daniel se apavorou, Daniel se lançou na agonia. Não. O texto diz que Daniel então, porque Daniel tem o hábito de orar em qualquer lugar que tivesse. Só que agora não, agora ele sabe que acontece um decreto, foi assinado a partir daquele dia. E aí Daniel entra na sua casa, e dentro da sua casa, o texto ainda diz assim, que ele vai ao lugar superior, ou seja, certamente tem um primeiro andar na casa de Daniel. Ele abre as janelas que está na direção de Jerusalém, e ali ele ora. Ali ele ora 3 vezes ao dia. Irmãos, parece muito com o que nós estamos passando hoje, não parece? É claro que os decretos que estão sendo feitos nos nossos dias é por causa de uma praga que está assolando o mundo, né? Nós sabemos disso. Mas ao mesmo ponto que a gente sabe que essa praga está assolando o mundo, a gente sabe que uma parte política do nosso Brasil está aproveitando essa praga para fazer politicagem. Mas eu não quero tratar sobre política aqui, tá certo? Eu não quero tratar, eu só estou trazendo para você ver o quanto é parecido. É como se estivesse sendo reescrito nossos dias. A questão é o seguinte, fizeram os intentos, fizeram tudo para pegar Daniel. Aí Daniel está, não posso orar livre no meio da rua, vou orar em casa. Foi o que aconteceu, os decretos fecharam as igrejas. E aí nós passamos a estar em casa orando. E aí hoje passamos a usar as ferramentas da internet, seja YouTube, Facebook, Instagram e demais ferramentas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ainda que as portas do inferno batam contra a igreja, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Igrejas são chamados para fora. Então, nada e ninguém vai parar o crescimento da obra e da igreja do Senhor. E aí nós estamos usando a ferramenta, estamos cultuando a Deus, cada qual da sua própria casa. Mas o culto está acontecendo, milagres e maravilhas acontecendo da parte do Senhor e tudo está indo bem. O mesmo Deus que cuidou de Daniel é o Deus que cuida de mim e de você. Olha aí o que acontece. Daniel então passa a orar ali, na sua casa, na parte de cima da casa, 3 vezes ao dia. Bom, o texto diz que eles descobriram. Para eles descobrirem, eles tinham colocado, certamente haviam colocado homens, pessoas ali para estar vigiando Daniel. E depois de alguns dias vigiando, perceberam que Daniel 3 vezes ao dia entrava na sua casa, ia para a parte de cima, abria a janela que dá em direção de Jerusalém
e se prostrava para orar. Olha, não está escrito como é que eles conseguiram ver, se eles subiram em galhos de árvores. Eles deram um jeito de ver, certamente talvez ouviram Daniel orando, mas se certificaram que Daniel 3 vezes ao dia dobrava-se de joelho e orava ao Senhor e colocava diante de Deus as suas súplicas. Certo disso, eles voltam ao rei, e quando eles chegam ao rei, eles chegam dizendo assim: não é verdade? Ó, no primeiro momento eles chegaram lá levando a lei, chegaram lá mostrando, vamos fazer assim e tal. Agora eles já chegam colocando a culpa para o rei. Não é verdade que o rei sancionou uma lei, um decreto, que não pode ser mudado, porque nas nossas leis, medos e persas, uma vez feito decreto, sancionado, assinado com o selo, não pode ser mudado, rei? Sim, qual? Que durante 30 dias ninguém peça nada a Deus nenhum, nem homem nenhum, a não ser o rei. Ele falou: é verdade. Pronto, eles fizeram uma pegadinha com o rei. Quando eles acabaram de falar isso, o rei disse: é verdade, sim. Por quê? Aí eles vão passar em rosto o que o rei havia feito com aqueles 4 homens. Porque quando o rei percebeu que havia um espírito excelente na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim como Daniel, colocou eles numa posição de honra. E os principais daquele reino haviam ficado enfurecidos, enciumados, e desde então vinham procurando meios para prejudicar eles. Assim foi com aqueles 3 jovens, fazendo com que eles fossem lançados na fornalha, 7 vezes mais aquecida. Assim fizeram com que Daniel também fosse lançado na cova dos leões. Agora, olha só, no versículo de número aqui, quando eles chegam para o rei e eles falam isso: olha, aquele Daniel, com aqueles outros que vocês trouxeram lá de Judá, trouxeram como escravo, e o rei colocou como liderança, e o rei colocou como príncipe nas províncias. Ele está fazendo pouco caso do rei. Ele não tá buscando você não. E todos os dias ele se dobra, ele busca, ele coloca suas súplicas ao Deus que ele serve. É engraçado porque o texto diz que quando o rei fica sabendo, agora o rei fica sabendo qual é a real intenção daquela lei. Porque o rei não sabia, havia passado desapercebido. Os homens sabiam que aquela lei era para pegar Daniel, era para pegar aqueles outros 3 jovens. Agora o rei ficou sabendo a intenção do coração daqueles homens. Mas agora é tarde, porque a lei havia sido feita, havia selado com o anel. Mas entenda uma coisa, irmãos: aquilo que foi impossível aos homens é possível ao nosso Deus. De repente você está se encontrando hoje numa situação que você diz: pastor, mas você não está entendendo, não tem saída para a minha vida, não há jeito de sair, eu estou numa sinuca de bico, eu estou numa situação que não tem jeito, acabou para mim. Acabou não, está só começando. Então somente você creia, porque o mesmo Deus que deu livramento a Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Deus que deu livramento a Daniel, é o Deus que quer chegar na sua vida hoje. É Deus que quer operar hoje. É Deus que quer fazer uma intervenção acontecer na sua vida hoje. E você possa ser testemunho vivo do que Deus faz nos nossos dias. Amém, queridos? Então fique firme, em nome de Jesus. O texto nos diz assim, eu quero voltar exatamente ao que está aqui. Poderia dizer com minhas palavras, mas eu quero mostrar exatamente o que diz o rei. Aqui, versículo de número... Versículo 11. Aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e o encontrou orando 3 vezes, fazendo súplica ao Senhor, que a gente já falou. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade tudo que a gente já tinha falado aqui? O rei falou: é. E eles disseram que todo homem fizesse pedido a qualquer um fosse lançado, jogado na cova? Sim, ó rei, é verdade. O que está acontecendo? Aí ele disse: então lhes disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, porque não cumpre o teu decreto, e 3 vezes ao dia ele faz orações ao Senhor, Deus que ele serve. Ao ouvir isso, o rei, é isso que eu queria que você
a gente lê exatamente como está aqui no versículo, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Dependendo da tradução, diz que o rei ficou amargurado, que o rei ficou angustiado. Dependendo da tradução, coloca-se uma conotação aqui que o rei buscou livrar Daniel de todo jeito, indo inclusive contra a lei do Medo e Persa, dos Medos e Persas. Até o pôr do sol decidiu livrá-lo. Se empenhou em salvar Daniel. Então, aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei assinada e posto o seu anel. Não tem como revogar. Tem que ser cumprido o que foi dito. Então, o rei, vendo que realmente não podia quebrar aquela lei, e que isso causaria um transtorno, um colapso no seu reino, ele decide então, ao finalzinho daquela tarde, entregar Daniel a ser lançado à cova dos leões. Versículo 16 diz: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. Agora, preste atenção. O rei disse a Daniel, escute, se você pegar com calma aqui, você vai ver que o rei está orando por Daniel. Isso aqui é tremendo. Esse rei aqui não é servo de Deus, mas o testemunho de Daniel e daqueles 3 jovens era tão impactante, a forma de viver deles, a forma de honrar a Deus era tão impactante, que ainda estando no reino como escravos, porque agora eles estavam numa posição de honra, Deus havia colocado eles numa posição de honra, eles tinham liberdade de adorar o Deus dele, ao nosso Deus, Deus que criou os céus e a terra, o eu sou, como ele mesmo disse a Moisés, ao ponto que o rei faz uma pequena oração, em poucas palavras, quando ele diz assim no versículo 16, a parte B do versículo, diz assim: o seu Deus, o rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Dependendo da tradução, diz assim: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, lhe tire, lhe livre da cova dos leões. Dependendo da tradução. Em poucas palavras, o rei colocou o seu coração ali. Daniel viu, obviamente, que não tinha intento do rei em matar Daniel. Daniel sabia que estava sendo, ali era um esquema que havia sido preparado para tirar a sua vida. Daniel sabia que havia ciúmes e mal vontade daqueles governadores e prefeitos e sátrapas de todas as províncias. Havia uma mal vontade contra a vida dele, assim contra dos seus amigos. Mas você vê Daniel murmurando aqui? Você vê Daniel xingando ou tentando resolver com a força do braço? Não. Assim como aqueles 3 homens confiaram em Deus, Daniel faz exatamente igual. Não havia o que fazer. Por mais que ele resmungasse e falasse um monte de coisa aqui, não ia resolver, a lei era clara. Ele teria que ser lançado na cova e acabou. Mas certamente essa oração breve feita pelo rei traz alento ao coração de Daniel, porque Daniel percebe que ainda que havia sido preparada uma armadilha, o rei estava inocente daquela situação também. O rei estava inocente, porque o rei só fica sabendo a real desejo que estava por trás daquela lei quando eles dizem: o teu camarada lá que você trouxe, ele faz pouco caso de ti. Olha a oração. O seu Deus a quem você serve continuamente, ele te livre. O texto diz que Daniel é lançado na cova, é colocado uma pedra fechando a cova e são liberados os leões. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio selo e com os anéis dos homens, ou seja, todos os outros que haviam provocado aquela situação, todos que haviam haviam projetado aquela lei, também com seu anel de nobre, foram lá e selaram a pedra, para que ninguém removesse, para que não tivesse mudança, até que se cumprisse o que foi dito. Tinha que ser comido pelos leões. Essa era a expectativa daqueles homens. A expectativa daquela geração era ver Daniel morto.
sabe, sobrado nada dele. Que os leões comessem tudo. Porém, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Bom, aqui está resolvido, o rei volta para o palácio, não tem que ficar esperando ali. É claro que o rei não queria ouvir os gritos de Daniel, não queria ver a angústia de Daniel lá dentro, então ele volta para casa. Mas para que você entenda que de fato o rei orou pela vida de Daniel, o texto diz que ele volta aqui, ó, versículo 18. O rei então se dirige para casa, palácio, passou a noite em jejum e não se deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Ou seja, eles perceberam que o rei estava angustiado, quiseram trazer música para tentar alegrar o rei. O rei disse: não tem motivo de alegria aqui não. Eu sei o que é que vocês fizeram. Tem motivo de alegria aqui não. Não. Pode levar para lá, não quero nada disso. Ele está em jejum, ele está pensativo por causa do amigo que está na cova. E o texto ainda diz mais, que foi tão angustiante, foi tão duro para o rei aquela situação, porque ele não percebeu lá no início que era na verdade era uma jogada que estavam fazendo contra Daniel, que o texto diz que o sono fugiu dele. O que é isso? Insônia. Irmão, muitas das pessoas que estão assistindo agora sabem que antes de começar um processo depressivo, de ansiedade ou de síndrome do pânico, começa a pessoa perdendo o sono. Você sabe o que acontece com uma pessoa que passa uma noite sem dormir? É ruim, o metabolismo fica todo totalmente mudado no outro dia. Agora imagine passar 2 dias, 3 dias, 4 dias. A tendência do metabolismo é ficar totalmente perdido. O corpo, a pressão sobe, são várias coisas, né? A imunidade baixa e outras coisas. Eu estou falando isso por quê? Porque a pressão foi tão forte, a questão aqui foi tão grave, que o sono fugiu do rei. Ele não só não quis, ele estava em jejum, não quis comer, como ele não quis se alegrar com música, e ainda fugiu dele o sono, ou seja, ele passa a noite em claro, porque tamanho era a gravidade daquela situação. E aí eu quero trazer aqui uma palavra a você, olha só. Por mais difícil que seja, por mais complicado que pareça aos seus olhos, é possível a Deus. É possível ao Senhor. Lembre-se que Deus, Ele é ilimitado, Ele não é igual ao homem que é limitado. Deus, Ele pode fazer todas as coisas, então somente eu e você creia. Eu já contei aqui numa outra mensagem, mas eu vou falar rapidamente aqui. Conheci um jovem, ele estava desempregado 10 meses, a única coisa que ele estava dando de alimento à sua família era coco. Ele tinha na sua casa coco. Então ele tirava os cocos e dava coco para a família comer durante vários dias, meses, era comendo coco. E ele disse que um dia a filhinha dele, menor, disse assim: papai, eu queria comer alguma coisa diferente que não fosse isso aqui. E ele até então não praticava nenhuma religião, ele não servia a nenhuma igreja. Ele disse que aquilo doeu tanto nele, que ele entra no banheiro, ele coloca a toalha na boca assim, ele disse que urrava de tanta dor, com tanta vergonha, com tanto desespero, mediante aquela frustração de ver o seu filho pedindo, a sua filha pedindo comida. Ele disse que naquele momento ele fez uma oração breve ao Senhor. Ele disse assim: Deus, se o Senhor existe, fale comigo, trate comigo, resolva a minha vida, porque eu não aguento essa humilhação. Eu vejo meus filhos passar essa situação, eu não aguento. E no meio do seu desespero ele ainda diz assim: se o Senhor não falar comigo hoje, ainda hoje eu tiro a minha vida. Olha a gravidade disso, irmãos. No meio do seu, sabe, da sua dor, no meio do seu desespero, no meio da sua vergonha, sabe, quando para ele não existia uma saída, para ele não tinha como sair fora daquilo ali. Ele disse: se o Senhor não falar comigo hoje, ainda hoje eu tiro a minha vida. E aparentemente Deus não havia falado com ele. Escute, por que eu falo aparentemente? Porque de repente você quer ouvir do seu jeito, e Deus vai fazer do jeito dele, irmãos. Porque se ele fizer Deus, se ele não fizer Deus, entende isso aí? Aparentemente parecia que Deus não havia falado nada com ele. Então ele vai para a praia do meio para tentar se matar. Ele vai lá para as pedras do morcego, e na cabeça dele ele ia se jogar das pedras.
Mas nesse mesmo período, nós tínhamos um grupo, lá na igreja sede, e igreja Bom Pastor juntos, nós tínhamos um grupo de evangelismo pela madrugada, que a cada sexta-feira o Senhor nos mandava em algum lugar diferente. E naquele dia, naquela noite, o Senhor nos mandou para a Praia do Meio. E quando nós já tínhamos evangelizado vários lugares, estávamos indo na direção ali da Pedra do Morcego, um lugar muito conhecido aqui na Praia dos Artistas. E um dos nossos irmãos que estava conosco passou por ele, inclusive hoje, né, já dorme no Senhor, o nosso irmão Matias, saudoso irmão Matias, passou por ele e entregou um folheto, dizendo: olha, existe jeito para a tua vida, Deus quer abençoar você. Entregou o folheto, falou com ele rapidinho, e ele estava atordoado ainda, e a gente passou, mais pessoas, oramos por várias pessoas naquela noite, e quando a gente voltava, aquele homem chorava igual um menino, chamando a gente, aí disse assim: o que é que vocês fizeram comigo? Aí o irmão Matheus disse: não, a gente está vindo agora, eu não entreguei o folheto para você. Ele falou: não, depois que vocês entregaram o folheto, eu fui para a pedra para me jogar, e por 3 vezes eu me lancei, e alguma coisa me segurou pela barriga, me abraçou, me trouxe de volta. A irmã Matheus: como é que é? Disse: foi, eu decidi tirar minha vida se Deus não falasse comigo hoje. E depois que vocês passaram, eu fui para ali, tentei me jogar, e por 3 vezes eu senti uma mão me sustentando e me trazendo de volta. E eu estou sem saber o que fazer, o que é que está acontecendo? E aí a gente começou a trazer a palavra a ele. A gente começou a falar da palavra de Jesus, palavra que cura, que liberta, que restaura. Começou a dizer para ele: tem jeito para a sua vida, meu irmão. Você não falou, você não conversou com Deus, você não disse que Deus trouxesse a você uma intervenção, você não pediu que Deus fizesse algo na sua vida que pudesse impactar você. Foi, Deus está fazendo. Para começar, Deus fez você entender que a sua vida é preciosa, não deixando você ter a sua própria vida. Segundo, Deus quer alcançar você hoje com salvação. Depois de alguns 10, 20, 30 minutos falando de Jesus, ele disse assim: eu quero confessar Jesus como Salvador da minha vida. Eu quero. Ele confessa Jesus como Salvador. Irmãos, e aqui é importante eu deixar isso aqui registrado, para você entender que a igreja, ela não pode somente orar, ela tem que fazer ação. A palavra não é oração, orar é importante pela vida da pessoa, mas a ação também é importante. Então, sem que a gente houvesse resolvido entre nós 4, mas o Espírito Santo de Deus que está em nós, tratou conosco naquele mesmo momento. Quando terminamos ali, a gente fez o seguinte: amém, amados, amém. Onde é que o senhor mora? Felipe Camarão. Para morar entre Felipe Camarão e como é que é? Onde Rita mora? Cidade Praia. Não, Cidade Nova, né? É para morar, eu acho que é o nome do local. Pertinho da estação do trem. Aí eu falei: e o senhor vai como? Ele falou: não sei como é que eu vou. Ele falou: então você vai com a gente. A gente colocou ele no carro. E nós tínhamos o hábito de, quando encerrávamos o evangelismo, a gente ia em um local para lanchar, e a gente orava e lanchava ali, e a gente ia para casa, né? Quando a gente chegou lá, a gente levou ele, a gente lanchou, e a gente via que ele estava todo constrangido, sem querer comer, e eu falava assim para o irmão: querido, fique à vontade, é para você comer. Aí ele olhava assim e dizia assim: se vocês não acharem mal, se não tiver nenhum problema, a parte que eu iria comer, eu gostaria de guardar e levar para minha casa. Aí Deus falava no meu coração e no coração do irmão Matias, do irmão Edmilson, do irmão Deca, do irmão Zé Olinto, também saudoso, pai da pastora Luciana, né? Galdino. Deus já havia tratado conosco. Aí a gente falou assim: não, calma, coma, satisfaça realmente aí, coma à vontade, depois nós vamos preparar alguma coisa para você levar para casa. E assim foi feito, irmãos, para a glória de Deus. Quando terminamos de comer, aí a gente disse assim para ele: agora você pega um carrinho aí de feira e vamos fazer a sua feira. Aí ele ficou assim: como assim? Eu falei: ué, vamos fazer a sua feira. Ele estava tão assim, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Por fim, ele fez a feira dele, de tudo que Deus havia colocado no coração dele de levar para os seus filhos. Assim foi feito. E agora a gente disse assim: vamos deixar você na sua casa.
Quando a gente chegou lá, irmãos, a situação era tão séria, realmente, de verdade, que a gente chamando, a mãe dele abre a porta e deita no sofá, e a gente ajudou ele a colocar as coisas dentro de casa. A gente conversou com ele dizendo assim: olha, meu irmão, fique firme, Deus vai abrir uma porta sobre a sua vida, Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, fique firme, não desista. Aí ele falou assim: qual é o telefone de vocês? Aí eu lembro que até na época o irmão Edmilson foi quem deu o número do telefone a ele. Disse: olha, qualquer coisa ligue pra gente e tal, a gente vai estar em oração para Deus abrir uma porta e você vai ter a sua provisão em nome de Jesus. Amém. Terminamos aquela noite, todo mundo foi para casa, fizemos nada diferente do que Deus mandou fazer. Nós não fizemos nada excepcional. Fizemos somente aquilo que Deus nos mandou fazer. Não tem nada excepcional aqui. A honra, a glória e o louvor é dele. A gente só cumpriu o que o Senhor disse que teríamos que fazer. Aí, beleza, glória a Deus. No outro dia nós estávamos na casa de Edmilson, o telefone tocou, era o irmão chorando do outro lado, dizendo assim: vocês existem? Aí Edmilson disse: sim. Pô, como assim, irmão? Não, porque minha mãe disse que não lembra de ter visto vocês ontem. A minha mãe disse: menino, que conversa é essa? Porque quando eles acordaram cedinho de madrugada, eles estavam passados, irmão. Eles não estavam dormindo, eles estavam passados de fome. Ela disse que não lembra de abrir a porta, ela não lembra de ter visto o carro, não lembra de ter visto vocês. E começou a dizer que ele disse que tinha dito para a mãe que tinha tentado se matar, e que o que tinha acontecido, e toda aquela situação. A mãe dele começou a chorar dizendo: meu filho, então foi anjos da parte de Deus que você viu. Esses homens não existem não, foi da parte de Deus. Ele disse que ficou tão agoniado, que ele disse: enquanto eu não falar com vocês, eu estou com isso na minha cabeça. A gente: não, rapaz, está aqui, passar o pastor Edir, eu falei com ele, falou: rapaz, se você não achar ruim, deixa eu ir onde vocês estão aí. Foi engraçado, né, Raquel? Tá certo, venha. Aí ele foi na direção da gente. Quando chegou lá, ele olhava para mim, olhava para Edmilson, abraçava a gente e dizia assim: rapaz, eu estou sem entender ainda o que está acontecendo. Minha família, quando acordou, que viu a feira, disse: meu filho, pelo amor de Deus, o que foi isso? Aí eu fui contar o que tinha sido, que minha mãe achou que eu tinha roubado. Aí eu disse: não, mãe, eu não sou doido, não vou roubar nada não. Eu ontem quase tiro a minha vida. E foi explicar para mim o que tinha acontecido. A mãe disse: não, você não veio com ninguém não. Pois foi anjo. Então foi anjo. Fichinha, né? Aí, eu sei que a felicidade era tão grande, não sabia ele que eu e Edmilson já estava preparando para ele uma surpresa, porque ele tinha dito que estava sem gás, não sei o que, a gente já estava providenciando o gás dele. Quando ele chegou lá, a gente conversou horas, né? E passamos para a mão dele o gás. Aí foi que ele ficou feliz mesmo. Eu disse: amado, nós não estamos fazendo nada de excepcional, isso aqui não é nada extraordinário, isso aqui é o mínimo, é o básico do Evangelho. É ter em comum com todos. Cada um podendo ajudar um pouquinho. Cada um pega um pouquinho, ajuda. Isso é tremendo. Isso não é nada de excepcional. É exatamente o que a Bíblia diz: dê você mesmo de comer a igreja. É a igreja servindo como igreja, ou cumprindo o seu papel de igreja. Eu estou falando isso aqui, irmão, não é para me enaltecer, porque isso, várias pessoas já sabem disso. A gente está tratando para você entender que nesse momento pode ter alguém querendo tirar a sua vida. Nesse momento pode ter alguém dizendo assim: oh, Deus fala comigo hoje, eu vou me matar. Ei, do mesmo jeito que Deus falou com aquele homem, Deus está falando com você hoje. Deus quer surpreender você. Deus quer salvar a sua vida, salvar a sua casa, a sua família. A sua vida é preciosa. Tão é verdade que Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar. Aquele homem volta para a casa dele com a provisão, abençoado. Deus abençoou de forma tremenda. Apareceu com menos de 8 dias, restaurando. Deus abriu uma porta, ele começou a trabalhar. E todo aquele estado de humilhação foi por terra, caiu por terra. Deus chegou aonde era improvável o homem chegar. Deus operou aquilo que era impossível aos olhos daquele homem. Mas quando ele entendeu que Deus era na vida dele, as portas se abrem. E Deus preparou mesa no deserto. E eles entenderam que Deus continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Se você hoje havia pensado em tirar a sua vida, não faça. Não faça. Sua vida é preciosa a Deus. E Jesus morreu na cruz por você. Para que você tenha a oportunidade de ter uma vida em Cristo Jesus. Mas são muitas lutas, vai ter as lutas.
Virão as lutas. Mas se você ficar firme em Jesus, você vai vencer cada uma delas. Eu e você, nós venceremos todas as lutas, todas as batalhas em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, vamos voltar aqui à situação de Daniel. Daniel, então, está ali dentro, passa a noite, o rei volta na sua casa, o rei não teve descanso, não comeu nada, estava em jejum, não quis ouvir música para se alegrar, o sono fugiu dele. Estava angustiado, agoniado. Sabe o que acontece, irmãos? Vamos lá, versículo 18 a gente leu. No versículo 19, diz assim: pela manhã, dependendo da tradução, diz bem cedo, pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Olha, esse homem orou, fez aquela oração, jejumou, ficou angustiado pelo seu amigo. Isso é fé. Pela manhã ele foi lá, ó. Porque imagine, numa situação normal, não tinha mais nada para ele fazer lá, porque o leão já tinha comido Daniel. Já haveria comido Daniel, mas nesse caso aqui não. O que acontece? Vai de manhã, romper do dia, depressa até onde estava, para ver onde é que estava Daniel na cova dos leões. Ao se aproximar, ele chama Daniel com voz triste, claro. Né? Disse Daniel: servo do Deus Altíssimo, vive. Diz assim: a quem. Peraí, ele pergunta a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Responde Daniel: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também diante do rei. Não cometi nenhum delito. Então o rei, com muita alegria, manda que tirassem a pedra. Assim Daniel foi tirado da cova dos leões, porque ele não se achou nenhum ferimento nele, nada, não se achou. Não se achou nenhum ferimento. Aí o rei dá uma ordem. Veja bem, o rei não compreendeu que havia sido feito um esquema para tirar a vida de Daniel. Aí o rei faz uma ordem aqui, um novo decreto. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados todos aqueles homens, todos os sátrapas, prefeitos e governadores da província, todos eles que haviam tramado contra Daniel. Não só eles, mas toda a sua casa e toda a sua família. Olha aí, irmão, toda a casa e toda a família. Chegou a justiça, não foi? Chegou a pagar. Ou seja, prepararam contra Daniel e agora chegou sobre a vida deles a destruição. Morreram eles, toda a sua casa, todos os seus filhos, mulheres, todos. O rei dá uma ordem e foram trazidos aqueles homens que haviam acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Ainda não haviam chegado ao fundo da cova, e os leões apoderaram-se dele, quebraram, esmagalharam seus ossos, mataram todos. Então, agora, irmãos, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. O rei entendeu que outras pessoas poderiam tentar contra a vida de novo de Daniel. E aí ele faz um decreto agora. Ele faz um decreto dizendo o seguinte: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Você quer, meu irmão, um testemunho maior que isso aqui? Um rei, um homem que não servia a Deus, mas que via o testemunho de Daniel. Né? Olha que coisa tremenda Deus faz através desse rei aqui. Um decreto agora para que outras pessoas não tentassem contra a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego também. Lá na situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, também é feito um decreto para que a vida deles fossem guardadas, protegidas. Né? Aí o texto diz que Daniel prosperou de uma forma tremenda, não só no reinado de Dário, mas também no de Ciro. O que é que eu estou lhe dizendo aqui, irmãos? Há um decreto da parte de Deus, há um decreto da parte de Jesus, que nenhuma arma forjada contra a tua vida tem poder. Há um decreto da parte de Deus dizendo assim: escolha a vida, escolha a bênção para que você prospere. Porque na mão direita do Senhor existe longevidade da parte do Senhor. E na mão esquerda
riqueza e honra. Deus quer abençoar você com tudo aquilo que Ele já havia preparado no céu, para alcançar a sua vida. Então, amados, é importante você entender que essa noite é uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de restauração. E se aos seus olhos você não vê saída, creia que Deus é poderoso. Não tem saída. Deus é poderoso para nos tirar de toda e qualquer situação. Então, somente crendo, coloquemos as nossas... Cada um de nós vamos a colocar a nossa vida em Jesus. Assim como Daniel acreditou, assim como, sabe, ele entregou a sua vida e confiou que Deus poderia guardar, ele guardou. Se você for olhar todo o Novo Testamento, Jesus diz assim: aqueles que forem meus amigos guardarão e cumprirão a minha palavra. Jesus está dizendo a você: se você é meu amigo, guarde o que você está ouvindo. Mas não é guardar e deixar guardado ou aberto só a Bíblia num canto. É de viver. Viva o que você está ouvindo hoje. Viva o que você vem ouvindo do Evangelho. Busque, porque é importante isso. Como também disse o profeta Esdras. Esdras colocou o coração em aprender a palavra de Deus e fez. Deus colocou o seu coração em viver a palavra e fez. E aí depois em ensinar em Israel. Deixa Deus começar hoje, irmão, uma história na tua vida, uma nova história na tua vida. Para que caia por terra toda maldição, sabe, doença, de enfermidade, toda obra do inferno que tem se levantado contra a sua vida. Todas as portas que têm se fechado na questão do seu trabalho, Deus tem poder de abrir a porta, meu irmão. Talvez o teu relacionamento está indo de mal a pior, você não sabe como resolver. Ó, calma, olha só. Veja bem. Começa com você, deixe Deus mudar primeiro a sua vida. Deixe Deus restaurar primeiro a sua vida. Deus vai guardar a sua casa. Deus vai restaurar a sua casa, a sua história. Quando alguém perguntou a Paulo e Silas, no meio lá da situação da prisão, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta foi: crente será salvo tu e a tua casa. Se você crê nessa noite, Deus vai operar na sua vida e através da sua vida. A tua vida é preciosa aos olhos do Senhor. E nada, meu irmão, nada, se você crê, nada vai atrapalhar o projeto de Deus para você nesta noite, em Cristo Jesus. Que esta palavra possa ter achado o teu coração. Que esta palavra possa ter chegado ao teu entendimento. E que você possa colocar a sua vida no Senhor. Nós vamos ouvir uma canção agora, que ela possa falar ao seu coração. E se no momento desta canção você quiser fazer uma oração ao Senhor, entregando a sua vida a Jesus, faça. Confesse os seus pecados. Peça perdão a Ele por todo o mau caminho que você tem andado. Peça perdão a Jesus. Peça a Ele para guardar a sua vida, para colocar o seu nome no livro da vida. Peça a Ele para que o Espírito Santo faça em você toda a mudança necessária. Peça a Jesus para segurar e sustentar as suas mãos e refazer a sua história. E Ele certamente, irmãos, está de braço aberto para receber você, para declarar sobre a sua vida a vitória. Vamos ouvir esta canção. Em seguida nós vamos orar ao Senhor. Essa canção é de Lauriette. O segredo é louvar. Seja no meio da adversidade, irmão, seja qualquer adversidade, problema que possa atentar contra a sua vida. O segredo é louvar, é adorar ao Senhor dos Exércitos. Amém? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor Jesus. É louvar em meio à luta, é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. O segredo é louvar em meio à luta, é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. O segredo é manter a transparência, é viver as evidências. Você ainda pode compartilhar para que mais pessoas
possam ser achados por Deus essa noite. Aleluia! Santo é o Senhor. O segredo é sorrir do teu problema, é dar graças em meio ao dilema, é cantar um hino de amor. O inimigo quer te ver no chão caído, mas você tem um amigo, Jesus Cristo, Salvador. Por isso, põe abaixo Jericó. Põe abaixo Jericó. Põe abaixo Jericó. Santo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós, ao início do culto, colocamos as nossas vidas em Tua presença, confessamos as nossas dificuldades diante do Senhor. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos, nós queremos calçar o Evangelho da paz. Queremos colocar, ó Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, Jesus. Queremos, ó Deus, em nossa mão direita a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor. Na mão esquerda o escudo da fé, a bandeira da vitória. O sangue carmesim do Senhor sobre os nossos lombos. O sobretudo, ó Pai, sobre cada um de nós. Que haja uma cobertura de fogo guardando a nossa casa, nossos familiares, para que nenhuma retaliação alcance a nossa casa, nem os nossos familiares. Meu Deus, certo do Teu perdão, certo da Tua graça sobre as nossas vidas. Enquanto igreja, nós nos levantamos em oração, repreendendo a Deus toda doença, toda enfermidade. Nós nos levantamos, Senhor, declarando que o poder de Jesus de curar e de restaurar é presente em nossas vidas. Nós apresentamos aqui, Senhor, a vida de Geraldina, que pede oração por Dr. Jânio. Ele é de Petrolina e está entubado. Os médicos disseram que não tinha mais jeito. Mas há poucos dias a gente teve aqui uma pessoa que também havia sido dito que não havia jeito. Estava na UTI. E a igreja orou. Claro que não só foi nós que oramos, mas fizemos a nossa parte enquanto igreja. E a pessoa também saiu da UTI e já está, graças a Deus, muito recuperada. Então, quando falta para a medicina, Deus ele age, ele cumpre o papel dele. Então somente a gente crê. Então, ainda que os médicos tenham dito para esse médico aqui lá, que está entubado em Petrolina, que não tem jeito, nós vamos orar para que o Senhor opere um milagre na vida dele. Nós vamos orar também por Bruno e família, viu, Bruno? Toda a tua casa e família. Vamos orar também por Anerotides e família, toda a família Faustino, tá certo? Vamos orar por Nilda e família, Nery e família, Ivanilda, Iranilda e toda a família, em nome de Jesus. Fátima Costa e família, em nome de Jesus.
Nós vamos orar também aqui por Kenio, Eliane e família, por Lourdes, que também está pedindo oração pelo seu filho neto, que vai fazer alguns exames. Deus guarde em Portugal, na Espanha, os filhos dos servos do Senhor, que vão estar fazendo aí consultas, e que se alguma coisa acontece, o que está acontecendo, ele já receba uma cura, um milagre, hoje em nome de Jesus, amém? Fica confiante, irmã Lourdes, em nome de Jesus. Que Deus possa também alcançar na Inglaterra, lá, Cristiano, né? Filho da tia feia. Deus abençoe ele, guarde lá ele, livre ele de todo mal também, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e amado, cada nome desses que estão aqui, Senhor, nós estamos colocando em tuas mãos, declarando a Deus que não há outro Deus que possa operar igual ao Senhor. Só o Senhor pode fazer, Deus. E é no Senhor que nós estamos colocando a nossa confiança. Essas pessoas que estão aqui colocaram os seus pedidos, Senhor, assim como foi também aqui. Nós oramos pela família, toda a família Sobrinho Moura, oramos aqui por toda a família Oliveira, oramos por todo São Tomé, Senhor, para que alcance cura. Oramos por Natal, oramos por todas as cidades do Brasil, são mais de 5.527 cidades, todos os povoados do Brasil, cada lugar, Senhor, por mais longe, mais distante que esteja, em nome de Jesus, que a mão do Senhor seja favorável agora, em todos os estados do Brasil. Oramos, ó Deus, por todos os países que também estão sendo assolados, por todas essas pragas de doenças e de enfermidades, em nome de Jesus, o mesmo Deus que operou, Senhor, na vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, que operou na vida de Moisés, que operou na vida de Daniel, Senhor, na vida de Elias, de Eliseu, operando com sinais e maravilhas a partir da vida deles, assim como foi na vida dos apóstolos, operando sinais e maravilhas, seja em nossos dias, operando sinais e maravilhas. O mesmo Deus de perto é o Deus de longe. O Deus que opera no Brasil é o Deus que vai estar operando na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, em nome de Jesus, Estados Unidos e todos os demais países que estão passando, enfrentando esses problemas. Pai, em nome de Jesus, tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário chegue sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos livre das doenças, das enfermidades, da miséria, nos livre da morte eterna, Senhor, que essa a separação eterna do Senhor, que o Senhor sopre sobre todo o planeta Terra, um vento que traga saúde, Senhor, bonança, sobre todo o planeta, e sobre o Brasil, Pai, de uma forma especial, que todas as estimativas caiam por terra, Senhor. O pico que vai haver no Brasil não é de morte não, é pico de vida, e pessoas sendo curadas e restauradas, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que nesse momento os céus estejam abertos e muitas vidas, Senhor, estejam sendo curadas. Pai, em nome de Jesus, pessoas que precisavam ser entubadas são curadas agora, em nome de Jesus. Pessoas que estavam com problemas respiratórios sejam curadas agora, em nome de Jesus. Em todos os hospitais, em todas as clínicas do Brasil e do mundo. Em nome de Jesus, sejam curados agora. Aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em presídio, sejam curados, sejam restaurados em nome de Jesus. Eu oro também por Maria Faustina, minha mãe, que o Senhor Jesus visite os seus ossos, músculos, nervos e cartilagem. Tire toda a inflamação, ó Pai. E em nome de Jesus, restaure a sua saúde para a glória do Senhor Jesus. Pai, opere na vida do meu pai, Estevanildo, assim como Ana, Tomás, em nome de Jesus. Opere sobre cada vida que está aqui agora comigo ao vivo, Senhor. Em todas as famílias aqui representadas. Na vida de Gessiane, sua casa, sua família, Janaína, casa e família. Em nome de Jesus. Em cada família aqui representada, irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Que Deus abençoe poderosamente todos aqueles que passaram algum instante hoje no Facebook, que vão estar assistindo depois, seja no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Deus abençoe poderosamente, salvando, curando e restaurando. Se você fez, meu irmão, oração, confessando Jesus como Salvador, e quiser falar comigo em box, me procura depois de culto aqui que nós vamos conversar, tá certo? Se você quiser orientação ou quiser confessar Jesus, ao final do culto aqui nós vamos orar e colocar diante do Senhor. A gente vai se falando no inbox aqui, tá? Em nome de Jesus. Porque é importante que a gente ore e traga algumas orientações se você voltou para Jesus ou confessou Ele como Salvador nessa noite.
Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amados, eu tenho aqui 2 recados rapidinho. Hoje é sexta-feira, culto de cura e libertação. Domingo que vem agora, vai ser hoje é 5, vai ser dia 7. Tá? Dia 7 agora, a todos que congregam na Igreja Quadrangular Bom Pastor Natal RN, nós vamos estar fazendo de 10 da manhã ao meio-dia, nós vamos estar servindo a ceia lá na igreja. Pastor, presencial? Sim, presencial. De 10 da manhã ao meio-dia nós vamos estar lá servindo a ceia. A igreja já foi toda preparada, foi toda higienizada, está tudo um brinco para nos receber domingo agora pela manhã. Nós vamos estar lá. Agora detalhe, todo mundo de máscara, vai todo mundo com sua máscara. Se não tiver gel, não tem problema. Lá na igreja nós temos o gel. Vamos estar limpando, passando na sua mão, tudo certinho, em nome de Jesus. Algumas pessoas estão perguntando, pastor, vai ser culto? Não, nós vamos ter um momento de oração muito breve e vamos servir a ceia. Aí assim, fez aquele momento breve, serviu a ceia, tomou a ceia, já pode ir para casa. Tomou a ceia, a gente vai ficar lá 2 horas, porque à medida que for chegando o pessoal, a gente já vai fazendo um momento de oração, servindo a ceia e a pessoa indo para casa, para não ter aglomeração, ok? Então, lembre, de 10 horas ao meio-dia nós vamos estar na igreja sede. Então, é importante que você que tem o telefone das pessoas que moram ali no bairro, Novo Horizonte, Bom Pastor e bairros adjacentes, é importante que vocês entrem em contato, avise que vai ser domingo agora esse, de 10 ao meio-dia. Isso é muito importante, tá? Tem muitas pessoas de idade, alguns velhinhos, velhinhas, para que a gente possa alcançar todos eles possam tomar a ceia em nome de Jesus. Detalhe, pastor, vai ter culto à noite? Vai, mas na igreja não, vai ser online. O nosso culto acontecerá online à noite, 19h30. Aí, de novo, nós iremos fazer a ceia, porque algumas pessoas que não puderem ir até a igreja pela parte da manhã, não tem problema. De noite, às 19h30, nós vamos fazer o culto. Você prepare na sua casa os 2 elementos, o pão e o suco da videira, porque nós vamos fazer o culto ao Senhor. E nesse culto de domingo 19h30 nós também faremos a ceia do Senhor. Participaremos da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Tá certo? Então, para ficar bem claro isso em nome de Jesus, tá certo? De manhã teremos lá a ceia, no momento de oração, e de noite culto online, e também haverá a ceia à noite online. Tá certo? Prepare na sua casa e faremos então o culto online no domingo à noite. Em nome de Jesus. Muito bem. Dito isto, eu tenho mais um aviso aqui. O aviso é o seguinte. É importante que você continue compartilhando. Antes de você sair, quando você estiver fechando aqui, faça mais um compartilhamento. Compartilhe e marque pelo menos aí 10, 20, 30, 100 amigos, para que sejam alcançados. Em nome de Jesus. Nosso desejo, irmão, é que mais pessoas tenham o alcance, sejam alcançados por esta palavra, por esse culto. Tem uma possibilidade de serem encontrados, amém? Se você ainda não está inscrito no YouTube, na minha conta, ao terminar o culto aqui, a gente já coloca o link na descrição do culto de hoje, e aí em seguida nós já colocamos o link. Se você clicar nele, vai direto para o YouTube para você fazer a sua inscrição. Você que está assistindo pelo YouTube, irmão, não esquece não, é importante para nós, coloque o seu comentário aí, se você quer alguma oração, coloque aí, nós vamos orar por você. Faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like se você gostou, se Deus falou ao seu coração, em nome de Jesus. Então, se você quer acompanhar pelo Facebook, já é esse que a gente já está, né? Reverendo Edvanildo Oliveira. Pelo Instagram é Edvanildo Reve de Oliveira Oficial. É importante que você esteja aí conosco. Amém? Então, todos os avisos foram dados. Tem mais um aqui, Raquel, é isso? Ah, tá. Muito bem. As meninas, a Raquel me lembrou aqui o seguinte, que quem tomou a ceia de manhã, quem foi para a igreja e tomou a ceia de manhã, não precisa tomar de noite. Claro. Mas se quiser, pastor, se quiser, não tem problema nenhum. Se quiser tomar de novo, não tem problema nenhum. Eu vou tomar de manhã lá e vou tomar de noite em casa, sem nenhum problema. Tá certo? Mas assim, porque a pessoa fica assim, mas... Não, se você de repente participou lá, você pode participar do culto de noite e não tomar, se não quiser. Agora, é importante que enquanto igreja, eu e você, a gente não dê desculpa nenhuma. Nós precisamos fazer parte do corpo e do sangue.
É claro que para isso temos que colocar a vida no altar, amém? Mas temos que fazer parte do corpo e do sangue em nome de Jesus. Muito bem, mais alguma coisa, pastora? Tudo certo? Amados, que Deus abençoe a tua vida. Vamos fazer uma oração para encerrarmos a nossa live. Em nome de Jesus, nosso culto ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo Brasil, por todos os países. Eu creio que estão debaixo de oração, debaixo de jejum e consagração. E a mão do Senhor está estendida para abençoar todos os países, assim como o Brasil. Colocando por terra toda doença, toda enfermidade. Em nome de Jesus, alcance no Senhor com a tua mão poderosa, nos trazendo saúde, milagres e maravilhas. Que o Senhor abençoe a todos os nossos, desde o presidente, governadores, deputados federais e estaduais, senadores, prefeitos, vereadores, STF, todos eles, Senhor, foram colocados ali de forma permitida pelo Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra todos os inimigos do Brasil, todos que estiverem tramando contra o Brasil, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra também a todos os inimigos da igreja, em nome de Jesus, Senhor, sem acepção de pessoas. Caiam por terra todos os inimigos da igreja. Nós abençoamos, Senhor, a todos os teus filhos e filhas, declarando toda sorte de bênção, uma semana abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer hoje. Sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor, levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Até domingo, Deus abençoe você. Paz seja convosco.